Sabe aquela ideia que a gente escuta bastante por aí, de que a economia é tipo um jogo? Um jogo onde, para uma pessoa ganhar, outra tem que obrigatoriamente perder. Mas será que a riqueza funciona desse jeito mesmo? É isso que a gente vai desvendar agora. Pois é, essa é a famosa falácia do bolo de tamanho fixo. A imagem é forte, né? Imagina que toda a riqueza do mundo é um bolo. Se ele não cresce, toda a fatia que alguém pega é uma fatia a menos para os outros. Parece fazer sentido, e muita gente pensa assim. Só que essa visão, como a gente vai ver, não bate muito com a realidade. E é aqui que a história muda completamente de figura. A verdade é que esse bolo, ele não tem um tamanho fixo. Ele cresce. E se o bolo todo cresce, isso quer dizer que mais gente pode pegar fatias maiores sem que ninguém precise ficar com menos. A grande pergunta, claro, mas como isso acontece na prática? Como é que esse bolo cresce? Para entender esse crescimento, a gente vai buscar a ajuda de um cara chamado Karl Menger. Ele foi, nada mais, nada menos, que o fundador da Escola Austríaca de Economia. E o Menger, ele nos deu um mapa, um guia bem claro para a gente entender o que é que de fato constitui um bem econômico, que é, no fim das contas, a base de toda a riqueza. Então vamos lá. Segundo Menger, para uma coisa qualquer ser considerada um bem, ela precisa cumprir 4 regrinhas, 4 condições. Primeiro, tem que existir uma necessidade humana. Segundo, essa coisa tem que ser capaz de satisfazer essa necessidade. Terceiro, a gente precisa saber que ela consegue fazer isso. E quarto, que é fundamental, a gente precisa ter controle sobre essa coisa. Quer um exemplo? Pensa num remédio para uma doença que ninguém conhece. Ele só vira um bem de verdade quando a gente descobre para que ele serve e consegue usar, né? Ok, e isso nos leva a um ponto que é fundamental. A riqueza não é algo que a gente simplesmente acha por aí, na natureza, pronta para usar. Não, ela precisa ser criada. E é agora que a gente vai ver como esse processo de transformação realmente funciona. Pensa só, minério de ferro lá no fundo da terra, ou um monte de árvores numa floresta bem longe. Do jeito que estão, eles resolvem algum problema nosso do dia a dia? Não. Eles não têm um valor econômico direto. Naquele estado bruto, são só matéria-prima. A verdadeira mágica, o pulo do gato, acontece na transformação. É quando a gente pega aquela madeira e constrói uma casa. Ou pega aquele minério e transforma em ferramentas, em carros, sei lá, até em aviões. É esse processo que literalmente cria riqueza do que antes era só uma possibilidade. Então, para criar riqueza, a gente precisa superar uns 3 grandes obstáculos. Primeiro, a transformação em si, pegar a matéria-prima e processar. Segundo, a descoberta. A gente precisa saber como fazer isso, né? É aí que entra a tecnologia, o conhecimento. E terceiro, a distribuição. Não adianta nada fazer um produto incrível se ele não chega na mão de quem precisa. Cada um desses passos adiciona valor. Beleza, então a gente já entendeu que a riqueza pode ser criada do zero, a partir da transformação. Agora vamos para a segunda grande ideia que desmonta de vez esse mito do jogo de soma zero. E essa ideia tem a ver com a própria natureza do valor. Durante muito, mas muito tempo mesmo, a galera achava, lá desde Aristóteles, que uma troca justa era uma troca de coisas com o mesmo valor. Mas, pensa bem, se você troca algo de valor 10 por outra coisa de valor 10, alguém saiu ganhando? Não, né? Foi só uma troca. O Menger veio e virou isso de cabeça para baixo. Ele mostrou que a gente só troca porque a gente valoriza mais o que está recebendo do que o que está dando. É exatamente isso. Se a pessoa não achasse que o que ela está recebendo vale mais do que o que ela está entregando, a troca simplesmente não aconteceria. É simples assim. Uma troca voluntária só rola porque os dois lados acreditam que vão sair numa situação melhor. E se os dois lados ganham, quer dizer que o valor total do sistema aumentou. Olha só esse exemplo da venda de um carro que deixa tudo super claro. O João tem 30 mil reais, mas para ele o carro vale mais do que esse dinheiro. Já o Pedro, que é o dono do carro, está precisando do dinheiro, então para ele os 30 mil valem mais do que o carro. Quando eles fecham o negócio, o que acontece? Os dois saem felizes. Os dois ganharam na perspectiva deles, a riqueza foi criada ali, na simples troca, porque as necessidades de ambos foram atendidas. E o nome disso é valor subjetivo. É a ideia de que o valor de alguma coisa não é uma característica do objeto, tipo o peso ou a cor dele. Não. O valor está na nossa cabeça, na importância que a gente dá para aquilo, dependendo das nossas necessidades. O exemplo clássico é o da água. Uma garrafa d'água vale muito, mas muito mais para alguém perdido no deserto do que para alguém que está do lado de uma cachoeira, certo?
Bom, agora vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Se a gente já viu que a riqueza pode ser criada a partir do nada e que as trocas voluntárias geram valor para todo mundo envolvido, a gente chega numa conclusão bem poderosa. A economia não é um jogo de soma zero, ela é um jogo de soma positiva. Então, só para recapitular, a riqueza é gerada em cada etapa. Ela é gerada quando a gente descobre como fazer as coisas com novas tecnologias. Ela é gerada quando a gente de fato fabrica esses bens, transformando os recursos. E ela também é gerada quando a gente distribui esses bens através do comércio. Todo esse processo é um grande motor de criação de valor. Então, a conclusão final é bem clara, né? A economia não é uma briga por um bolo que já está pronto e não muda de tamanho. Pelo contrário, é um processo de cooperação, onde a gente está o tempo todo assando um bolo cada vez maior. O ganho de uma pessoa não significa a perda de outra. Na verdade, muitas vezes, o sucesso de um acaba criando oportunidades para vários outros. Isso nos deixa com uma reflexão final, né? Se a riqueza é criada a partir de ideias, de inovação, da nossa capacidade de cooperar, então o que é que realmente faz uma sociedade ser próspera? Quais são os ingredientes essenciais? É uma pergunta que nos faz pensar sobre a importância da liberdade, das boas regras do jogo e, principalmente, do incrível potencial da criatividade humana.